capítulo de número 21, versículo de número 28 em diante. Mateus 21, versículo 28 em diante. Amém? Amém. Diz assim: mas que vós parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois se arrependeu-se e foi. Deixa eu trocar de microfone aqui. Mas ele depois se arrependeu e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Então, respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois disso vós arrependestes para crer. Amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Eu acho que esse canal aqui é ele mesmo. Glória a Deus. Amados, nessa noite Deus colocou no meu coração uma palavra. Eu quero compartilhar com você, a parábola dos 2 filhos. A parábola dos 2 filhos. Jesus aqui ilustra nessa parábola que um homem tinha 2 filhos, e um ele disse: vai trabalhar na minha vinha. E o filho disse: não quero, não vou. Mas a Bíblia diz que depois se arrependeu-se e foi. Mas teve um que, quando o pai falou para ele ir, ele espontaneamente disse que ia, mas não foi. Ou seja, somente falou, mas não fez. Este segundo filho aqui, no tempo de Jesus, representava Israel, como Israel estava agindo. Israel fingia obedecer a Deus, mas não obedecia verdadeiramente. E eles falavam com as palavras que serviam a Deus, que amavam a Deus, mas as ações deles estavam negando isso de fato. Então, dentro disso, eu quero trazer aqui uma palavra para nós, nessa noite, que tem o seguinte tema: sirva a Deus em verdade. Porque muitas vezes, amados, há pessoas que estão às vezes na igreja porque tem medo de ir para o inferno. Mas não é porque quer Deus, é por causa do medo de ir para o inferno. Tem pessoas que às vezes estão na igreja por costume. Tem pessoas que estão na igreja porque os pais estão na igreja. Tem pessoas que vêm na igreja porque a esposa vem na igreja, ou o marido vem na igreja. Mas a pessoa de si própria, ela não está servindo a Deus em verdade. Só que tem um porém. Aquele que nós vamos ter que dar conta um dia, amados, ele conhece os nossos corações. Isaías profetizou no capítulo 29, versículo 13. Olha aí o que Isaías fala sobre este povo. Isaías 29, 13. Olha o que diz: porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração
se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Jesus fez a mesma reclamação em Marcos capítulo 7, 6, se você quiser marcar aí, ou depois, para depois ler. Jesus fala em Marcos 7, versículo 6, ele fala a mesma coisa, amados, a mesma coisa que Isaías falou, ele repete, diz, olha, bem que Isaías falou de vocês, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Está longe de mim. Nós temos que procurar servir a Deus em verdade. Se nós estamos sentindo, vamos dizer assim, falta de vontade de vir na igreja, se a gente está sentindo, amados, falta de vontade de servir a Deus, se a gente, quando as pessoas cantam, a gente não sente nada, a gente não pode ficar, irmãos, no fluxo, acompanhando a multidão, porque salvação é individual, e vir na igreja tem que ser um motivo de alegria, de prazer. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando você não sente esse prazer, essa alegria, não há verdade em você. Não há verdade. E às vezes a pessoa pensa, irmãos, o diabo cega, achando que é a igreja. Mas pode ir para a igreja que for, o mal está nele. É a falta de vontade que a pessoa adquiriu. Esfriamento. Então as pessoas estão servindo a Deus, mas não com sinceridade. No tempo de Jesus tinha isso, irmãos. Entre os 12, Jesus está lá sentado na mesa, na última ceia, e ele disse na mesa, eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Ele disse na mesa, um de vocês há de me trair na última ceia. Ele se indaga, fica perguntando quem é, sou eu, quem é? Jesus vai dizer, aquele que coloca a mão comigo no prato, e nessa mesma hora ele dá a Judas. Ele fala para Judas na última ceia, depois de participar da ceia, vai e faz logo o que tu vai fazer. Irmãos, qualquer pessoa inteligente, ele já sabe de tudo. Ele já descobriu tudo. Mas por que isso? Porque as pessoas não estão servindo a Deus com verdade. E daí fica aquela coisa, você vai, vou, você faz, faço, você quer, quero, mas a pessoa não quer fazer, a pessoa não quer nada, a pessoa não quer fazer nada, irmãos. Por quê? Porque está faltando nas pessoas verdade. E muitos que servem a Deus, vou repetir, com medo de ir para o inferno. Se você tem medo de ir para o inferno, pode ter certeza que um dia você vai estar lá. Você não tem que servir a Deus por medo de ir para o inferno. Não, você tem que servir a Deus porque você ama a Deus e quer estar com Ele no céu. Quer ver um exemplo típico disso? Mateus 3. Deus me deu essa palavra há pouco ali, irmãos, até eu fiquei assim, pensando, meu Deus, como é uma verdade isso. Mateus 3, 1 em diante. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, pois este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Este é João, que tinha suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão,
e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo a multidão, verso 7, dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, ou não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, pois elogio que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora é posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo, e em verdade vos digo que batido com água para arrependimento para aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de desatá-las, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem uma pá que limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Eu tive que ler tudo para você entender. Amados, presta atenção. João Batista está vendo saduceus, fariseus, religiosos estão vindo se batizar. Por quê? Porque se converteram? Não. Por isso que João Batista diz para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem vos ensinou essa artimanha aí de querer fugir do juízo que há de vir sobre a terra? Porque o que acontece? Eles nem reconheciam o ministério de João Batista, mas era tanta gente sendo batizada por ele, que eles, no coração deles, era mais ou menos assim: vai que esse cara está certo, vamos lá, se batizamos, e se ele tiver certo, estamos salvos, se ele não tiver, não perdemos nada. Mas Deus revela a João Batista o que estava no coração deles, ou seja, não estavam se batizando em verdade. Eu já vi gente se batizar, irmãos, por causa de alguém que gosta. Já vi tanta coisa, entendeu? Já vi tanta coisa. Gente que faz que se converte, mas é porque está afim de alguém da igreja, entendeu? Está de olho em alguma irmã da igreja, vem na igreja, levanta a mão, aceita Jesus, mas é porque ele quer a irmãzinha. Conquista a irmã, vai com ele. Aconteceu um caso com a filha de um pastor, amigo meu, conhecido meu. O rapaz veio para a igreja, a moça era do Ministério de Louvor, entendeu? Cantava, tocava, era a Vitória, só que o pai da Vitória era mais esperto. E daí, escute, daí o rapaz veio para a igreja, aquela moça bonita, cheia de talento, né? Moça de igreja, educação refinada. O rapaz disse: eu quero essa moça para mim. O rapaz, depois num culto, levantou a mão, aceitou Jesus, se batizou, começou a frequentar a igreja, investiu, começou a namorar, noivou, casou. Casamento na igreja, festa, os irmãos tudo lá, bênção pura. Vão para a lua de mel. Na ida para a lua de mel, e era lua de mel mesmo, porque hoje muitas vezes não é lua de mel, eles comem o mel antes, mas ali era lua de mel mesmo. Deus teve misericórdia dela aqui, o diabo se revelou. Ele pegou no carro, indo para a lua de mel, para viajar. Ele disse para ela: ó, é o seguinte, eu acompanhei você na igreja, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Só quero dizer para você que a partir de hoje eu não vou mais na igreja. Porque o que eu queria era casar com você. Eu não estou na igreja por causa de Deus, eu estava na igreja por causa de você. E ele achando que estava fazendo uma grande coisa. Ela disse: para o carro. Por que para o carro? Ele parou o carro, ela desceu, atravessou a rua gritando, pegou uma carona, voltou para casa e anulou o casamento. Porque era uma serva de Deus. Entendeu? Mas é pessoas que estão, amadas, servindo a Deus, não com sinceridade. Pastor, tem uma amiga minha, né, lá em Orlândia, amiga assim, conhecida, né? E aconteceu praticamente a mesma coisa, mas o rapaz, ele não era um servo tão de Deus assim, que acabou caindo.
eu não vou citar nome, né, por causa do vídeo, mas eu vou falar, acho que você vai lembrar quem é. Ela conheceu ele um presbítero da Assembleia de Deus, dois se conheceram, e ele disse, olha, mas você tem que ir para a igreja. Ela foi para a igreja, eles casaram, fizeram festa, tudo. Quando ela conseguiu casar com ele, a primeira coisa que ela impedia ele de fazer era de dar o dízimo. Ela achava que não concordava de dar dinheiro para pastor. Era bem assim que ela dizia até para mim. E o tempo foi passando, eles ficaram casados acho que uns 5 anos. Até que ela conseguiu destruir o casamento deles, destruir o ministério dele. Ele saiu da igreja, foi pro mundo, se acabou no mundo. E daí, a última vez que eu fui em Orlândia, eu ouvi da boca dela dizendo que agora ele estava voltando para a igreja, mas estava de banco, porque a Assembleia é bem rígida, né? Estava de banco e ela estava no mundão. Só que ele não foi, né, tão sábio quanto essa moça. Ele se deixou levar. Ele ainda derrubou, colocou de banco, né? Ó, tá de banco. Ou seja, coloquei de banco lá, eu fui por minha casa, estava de banco, entendeu? Então, irmãos, acontece muito isso. E nós, por que eu estou falando isso? Primeiro, que Deus colocou no meu coração, né? E segundo, amados, quando Deus fala essas coisas é para divertir a gente, porque pode acontecer da gente for perdendo a graça, perdendo o amor por Deus, perdendo o amor pela igreja, perdendo o amor pela palavra, e a gente começa só servir, mas de mentira, de mentira. Aí eu vou aparecer lá, porque se não aparecer o pastor fica mandando mensagem todo dia mesmo, então eu tenho que aparecer lá. Só que não adianta. A Bíblia diz em Jeremias, amados, 17, 9 e 10: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Daí a palavra diz assim, ó: eu, o Senhor, esquadrinho os corações e provo os pensamentos para dar a cada um segundo as suas obras. Tinha pessoas que iam indagar Jesus, que iam tentar Jesus, como fizeram lá no imposto, pegaram uma moeda lá e disseram: Senhor, é isto, pagar imposto a César? Jesus disse: me dá uma moeda aí. Quem está na esfinge? Quem é a foto da moeda? César. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque Jesus sabia a intenção do coração deles, diz o texto. O texto está dizendo que Jesus sabia a intenção do coração deles. Ou seja, a gente pode enganar os homens, mas não engana a Deus. E por que nós, amados, temos que servir a Deus em verdade? Porque se eu estou sem vontade de ir para a igreja, não justifica eu não querer ir a si mesmo ou eu desistir. Eu tenho que dizer: Deus, repreende de mim esse sentimento, tira de mim esse sentimento, entendeu? Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que repreender isso aí. Mas se eu deixo me dominar por isso, eu acabo virando um Judas. Eu estou comendo na mesa, eu estou participando da mesa, mas toda hora que eu tenho oportunidade, eu dou uma traidinha em Jesus. Entendeu? Eu dou uma traidinha em Jesus, eu faço uma coisinha errada, e estou sabendo que estou fazendo errado, mas não estou nem aí, os irmãos não estão vendo, o pastor não está vendo, só que Deus está vendo. E se eu continuo servindo a Deus dessa forma, e venho vindo para a igreja dessa forma, como que Deus vai receber, amados, a minha adoração? Se eu não vejo a hora do culto acabar para ir embora, se eu nem queria ter vindo na igreja hoje, Deus não vai receber, Deus não vai se agradar, e daí se torna um sacrifício de tolo. E daí, irmãos, é o que eu falei esses dias, terça-feira passada, eu vou ler de novo, porque cai bem dentro desse texto aqui. Salmo 101. Diz assim, olha o que o texto diz: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda no caminho reto, esse me servirá. No verso 6 diz assim, no verso 7, perdão: porém o que usa de engano não ficará dentro da minha casa,
E o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. E se nós voltarmos no 5, é mais duro ainda. No 5 diz assim: aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Está entendendo? Por isso, irmãos, por isso, não estou dizendo só porque pelas coisas que a gente tem passado, mas no geral, as igrejas, quando as igrejas, por isso que tem essa rotatividade das pessoas dentro da igreja. Imagina se todo mundo que se convertesse nas igrejas ficasse. Imagina essa igreja aqui, irmãos, 20 anos, se todo mundo que se converteu aqui tivesse aqui até hoje. Nós estaríamos com uma sede de 1000 pessoas. Isso não é 20 anos, o tempo que o senhor está para cá, né? Você É. vai quanta gente, né? Quantas pessoas aí eu batizei, quantas pessoas. Entendeu? Mas, por que, irmãos? Porque a gente às vezes acha que a pessoa está com sinceridade, servindo a Deus, mas não está, irmãos. Não está. Às vezes a pessoa se emocionou, vou servir a Deus, vou me converter, mas de repente, irmãos, a carne é mais forte, os desejos são mais fortes, e a pessoa descobre quem ela é, e a pessoa até tenta, às vezes por um tempo, fica vindo, entendeu? Mas não consegue. Não consegue. Então o que eu aprendo com isso, e que Deus quer nos ensinar nessa noite? A gente, amados, não adianta ficar dizendo que está tudo bem quando não está tudo bem. Entendeu? Não adianta a gente ficar dizendo que ama quando não está amando, irmãos. Às vezes a gente pode dizer, você ama a Deus, todo mundo levanta a mão, eu amo a Deus. Não, às vezes a gente não está amando. E a gente tem que pegar e dizer, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou sentindo mais isso? Porque senão, irmãos, a gente vai acabar se afastando cada vez mais de Deus, e quando a gente vê, a gente não está mais na igreja, a gente não está mais servindo a Deus, e pronto, é assim que acontece. Entendeu? Então fingir que serve a Deus, que obedece a Deus, é um erro. Nós precisamos, amados, de arrependimento. O que diz? O primeiro diz, não quero. É uma palavra, mas para Jesus ilustrar uma verdade. Então vamos dizer que essa pessoa, o que ela pensou? Não quero, não estou afim. Eu não vou trabalhar hoje. Entendeu? Mas, peraí, está errado. Estou errado. Meu pai me pediu um favor. Meu pai fez tanta coisa por mim. Não, no mínimo que eu posso fazer é obedecer meu pai. Então ele se arrepende e vai fazer. Agora o outro diz, você vai? Vou, tô lá já, entendeu? Tô lá já, mas não foi, porque estava fingindo, estava mentindo, e Deus não quer isso da gente, irmãos. Deus não quer isso da gente. Nós precisamos produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Se você realmente se arrependeu, se você realmente se converteu, os frutos na sua vida vão demonstrar isso. Vão demonstrar isso. Como João Batista falou para os saduceus e para os fariseus, produzir frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore ali, irmãos, é pessoas. E estava dizendo que a árvore que não dá fruto, o machado ia cortar. Ou seja, é uma pessoa que está dentro da igreja e não dá fruto. Faz nada. Não quer fazer nada.
Você quer incentivar, você quer ajudar. Como aconteceu recentemente. Eu quis dar um departamento para uma pessoa. Isso eu quis. Eu quis dar chance para essa pessoa pregar. Até ajudei. Fiz a mensagem. E preguei para a pessoa. Ajudar. A pessoa pregou uma vez. E não quis mais. Está entendendo? As pessoas não querem. Mas igreja não é para você ficar só sentado. Igreja é para você dar fruto. E o fruto não é só oportunidade também, né? É no dia a dia. Mas eu quero que você entenda é que tem pessoas que estão vivendo de aparência. Tem pessoas que estão falando palavras, mas não é verdade. Não é verdade. Como já ouvi, estou contigo e não abro, pastor. Estou contigo e não te largo. Estou contigo até o fim, pastor. Morro contigo. Mas palavras. Só que Deus está vendo. Deus está vendo. E esse é o problema, irmãos. Por isso que às vezes as orações não são atendidas. Por isso que às vezes, irmãos, a gente não entende por que Deus não abençoa a pessoa. É porque Deus está vendo a intenção do coração. Como que Deus vai abençoar alguém que está louco para correr? A pessoa não vê a hora de não servir mais a Deus, de voltar a fazer o que fazia. Como que Deus vai abençoar? Não pode. Então, amados, vamos servir a Deus com verdade. E seja sincero a Deus. Se você estiver passando algum momento na sua vida que você realmente não estiver sentindo nada, não estou sentindo nada, você tem que se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eu não estou sentindo nada. E Deus vai te ajudar. Agora, se eu ficar me enganando a mim mesmo, se eu ficar dizendo, se eu ficar tentando enganando a própria igreja, os próprios irmãos, o próprio pastor, o próprio ministério, mais cedo ou mais tarde a máscara vai cair e a pessoa não vai aguentar ficar na presença de Deus. Porque Deus não quer ninguém obrigado a Deus, irmãos. Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado. Deus não quer ninguém servindo a Ele, irmãos, porque tem medo de ir para o inferno. Você acha que Deus vai levar alguém para o céu porque tinha medo de ir para o inferno? Não. Deus vai levar para o céu aqueles que amam a Ele. Aqueles que têm prazer de estar com Deus. Você acha que Deus vai levar alguém para o céu porque a pessoa se batizou para garantir que está salvo? Tu acha que Deus vai levar alguém para o céu porque levantou a mão e aceitou Jesus para garantir que está salvo? Mas continua servindo a dois senhores? Deus não vai levar para o céu. Então nós precisamos servir a Deus com sinceridade. Sinceridade. Há uma diferença muito grande de você dizer: eu amo a Deus, porque você só está falando, do que você sentir que ama e falar. É uma diferença. É uma diferença. É uma diferença muito grande de você louvar um hino porque você está com vontade de louvar, do que louvar o hino porque alguém está dizendo: levanta a mão, bate palma, canta aí, só a igreja agora. E fica os irmãos. Por quê? Porque não é com sinceridade. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E assim estava Israel. E Jesus disse para ele: ó, vocês
estão perdendo, Jesus está resumindo aqui em palavras, vocês estão perdendo para os publicanos e para as meretrizes que vos precedem, estão indo na frente de vocês ao reino dos céus, e vocês estão ficando para trás, porque os publicanos, os pecadores, as meretrizes, elas estão se convertendo, estão servindo a Deus com sinceridade, entendeu? E elas estão indo à frente de vocês para o reino dos céus, e vocês estão ficando para trás com toda essa religião de vocês, com toda essa falsidade de vocês, com toda essa coisa que vocês têm aí, de que dizem, que fazem, que acontece, né? Como o fariseu e o publicano que subiram no monte para orar. O publicano chegou lá, nem ergueu os olhos para o céu, disse que não era digno, né, de olhar para o céu, que era um pecador. O fariseu batia no peito e dizia: eu faço, eu aconteço, eu sou. E Jesus disse: olha, o publicano desceu justificado e o outro não, porque Deus não recebeu. O louvor tem que sair do nosso coração. Salmo 78: louvarei-te-ei, ó Deus, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Tem que sair de dentro de nós o louvor. Sinceridade, verdade é o que está faltando. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó: a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e importa que aquele que o adore em espírito e verdade. Aleluia. Deus não quer que adore com palavras. Deus não quer que você vá num monte, que você vá na igreja, que você faça uma campanha. Deus não quer que você entre na live do pastor às 3 horas da manhã, só para os irmãos verem que você está lá. Isso é fariseu. Isso é hipocrisia. Deus quer que você faça isso porque você tem necessidade, porque você quer, porque você deseja, porque você quer mais de Deus. Está entendendo? Amém. Não para mostrar alguma coisa. Amém? Amém. Então sirva a Deus com sinceridade. É melhor dizer não e se arrepender do que dizer sim e não fazer. É melhor você dizer não, se arrepender e fazer, do que você estar dizendo sim para tudo, mas não faz nada. Não dá para contar com você não pagar. Amém? Guarda esta palavra no seu coração em nome de Jesus. Se coloca de pé.